Sou Elaine Oliveira e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu quero continuar falando um pouco dessa jornada sobre a experiência de cura do abuso, a experiência de voltar para o meu lar interno. E quando a gente vai falar disso, a gente fala sobre a nossa infância e eu quero falar sobre a minha infância, de como foi esse contexto e como foi voltar para esse lugar, sabe, dentro desse processo de cura. Quando a gente fala de infância, na minha, apareceu repetidamente muitas coisas. Uma delas foi o medo, foi a questão de modo de sobrevivência, a questão de imprevisibilidade, de ambiguidade. Eu não sabia o que esperar dos adultos ali no meu contexto. Também tem a questão de eu nunca sabia o que eles queriam de mim, às vezes, e eu falo coisas pequenas, né, que para criança, às vezes, sem filtro, é uma coisa que tem um impacto muito grande, né? O movimento de vai e volta sem clareza, de conflitos mesmo dos relacionamentos entre meu pai e minha mãe como casal e não só como pai e mãe. E para uma criança, um lar ele não é uma casa, ele é um lugar onde essa criança, esse corpo consegue relaxar. E é onde que muitos, né, é uma criança, por exemplo, que deixa de brincar ali porque toda vez ela é interrompida pelo medo, ou às vezes ela é interrompida, ela não consegue descansar porque existem muitos gritos. É quando ela não pode errar sem medo porque ela sente que vai perder o amor dos pais. É quando ela não precisa, quando ela precisa vigiar o tempo todo o humor das pessoas ali à volta, dos adultos, se estão bem, se não estão. E quando isso, né, quando você vive nesse ambiente, quando isso, o seu cérebro ele aprende desde muito cedo e numa conclusão muito profunda de que a vida não está aqui. Então o lar que seria o lugar de descanso, onde essa criança consegue relaxar, consegue se sentir segura, o seu corpo, né, ele começa a buscar fora, talvez em outro lugar, é como se a vida não estivesse ali dentro daquele lar. Então começa uma busca, e foi essa busca que gerou tanta vulnerabilidade, facilidade de surgirem abusadores, de surgirem pessoas no meu caminho, mas também que me fez me perder de mim mesma. Depois, porque a gente começa primeiro buscando essa vida através de um relacionamento, depois através do sucesso, através do dinheiro, do reconhecimento, de experiências intensas. Mas você percebe que uma coisa, ela não muda, né? A pergunta continua a mesma, onde está a vida que eu não encontrei dentro de mim? Ou dentro da minha própria casa, que dentro da nossa casa é o nosso primeiro lar. E eu acho que isso explica muito esses processos que eu compartilhei, acho que compartilhei também aqui em vídeos, às vezes eu compartilho em live, né? Que eu percebia que durante muito tempo as pessoas, para mim, os relacionamentos, eles representavam algo maior do que eles mesmos eram. Era como se eles representassem a possibilidade de sentir a vida, o pertencimento e o descanso que eu não senti na minha própria casa, que eu não senti lá atrás e que eu buscava incessantemente já na vida adulta. E conseguir sair desse lugar de buscar fora foi uma jornada, foram processos, foi competências, foi identificar os recursos, foi olhar para sombras e luz e sair dessa busca através do trabalho, do reconhecimento, tirar esse peso, que é um peso muito grande quando a gente busca no trabalho, nos relacionamentos e nas pessoas, essa vida que nunca chegou, essa vida que a gente não sentiu que ela existia, é uma desconexão tão grande. E muitas vezes nas constelações que eu fazia, nos exercícios sistêmicos ou até mesmo através do processamento, que foi o que eu mais utilizo hoje, que eu utilizo em atendimento e utilizo na minha vida, era como se a minha criança, a minha parte criança, ela ficasse sempre buscando fora, como se ela não conseguisse habitar na sua própria vida. E talvez por isso eu tenha tido tantos insights ao longo desses anos, né, sobre deixar de viver a vida dos meus pais, a vida que as pessoas projetavam em mim, ou deixar de viver em função daquilo que eu acreditava inconscientemente. Claro, conscientemente a gente não acha assim, eu tô vivendo o casamento do meu pai e da minha mãe, mas é perceber que com uma vida adulta eu poderia viver a minha própria vida. E aí entrava uma pergunta sobre como construir um lar.
E essa era a minha maior busca, essa era a minha maior dor de como eu poderia construir esse lar sem começar nesse externo, sem ser quando eu compro uma casa, quando eu tenho uma casa, mas é quando eu começo acreditando que a vida mora não fora mais, mas dentro de mim. E isso foi um processo muito bonito, mas um processo muito, eu falo que às vezes desgastante, porque muitas vezes eram muitos insights. É quando eu consegui, enfim, acordar numa segunda-feira como hoje, tomar um café, trabalhar, rir, descansar, cozinhar, conversar, ficar em silêncio e sentir que a vida já está acontecendo. Porque por muitos anos, para mim, a vida ela estava nessa busca. O que falta para eu conseguir essa vida? E o lar, né, ele é um lugar onde ele pode ser com uma vida simples ou com uma vida muito cheia, próspera, cheia de sucesso. Mas ele sempre tem que começar dessa coisa de dentro para fora. E eu acho que esses tempos, né, uma pessoa me falou assim, mas você tem esperança em mim? E aí na hora eu pensei, caramba, eu não tenho esperança. Mas por muito tempo eu tive esperança em pessoas, né? Mas é quando você consegue acreditar que você pode viver uma vida frutífera, próspera, através de voltar lá no passado. Sim, eu tive que voltar lá no passado para olhar o que eu tinha como construção de lar. E eu tive que destruir tudo isso. E aí ficou aquela pergunta: o que permanece quando tudo se desfaz? E foi esse processo que eu vivi. Olhar lá no meu passado, quais eram as dinâmicas de lar, o que faltava para eu me conectar com a minha própria vida novamente. E talvez esse movimento mais bonito, né, é quando a gente consegue colocar a nossa energia de volta para dentro de nós mesmos. É quando hoje eu consigo, né, estar em silêncio, ter a minha própria companhia, caminhar para me tornar uma mulher melhor, de ser capaz, porque a gente também busca competências. Ninguém acorda um dia e já sabe tudo. Não, eu busquei competências, continuo buscando. Mas um lar no sentido mais profundo não é um endereço. Ele é um ambiente interno em que o amor ele não precisa ser competido com o mundo. É um lugar onde ninguém precisa fugir, sabe? É um lugar onde você pode sentir que está vivo. E essa sensação, ela é muito incrível quando eu consegui acessar ela. É um lugar onde, sabe, esse descanso, ele não vem quando você vai embora de alguns ambientes, mas quando você chega. E é muito lindo. Nenhuma dessas coisas, elas são ruins, sabe? Você ter um relacionamento, você ter um trabalho, você buscar ter ambição, ter prosperidade, ter realização profissional, tudo isso faz parte da vida. O problema é quando isso passa a ser a fonte da nossa vida. E por muito tempo isso era a fonte da minha vida. As pessoas eram a fonte da minha vida e quando elas saíam parecia que eu tinha perdido a minha vida. E quando isso acontece, a gente fica esperando alguma coisa, que aconteça alguma coisa, que a gente sinta alguma coisa, que a gente possa realmente viver, a gente fica buscando uma intensidade em algo que às vezes a gente nem sabe o que é. Mas quando a gente começa a encontrar essa própria vida, ela não fica mais nessa espera. É como se a gente tivesse essa conquista. E é uma conquista, porque esse é um processo que deveria acontecer lá atrás, né, na nossa infância, mas muitas vezes por falta de desenvolvimento a gente não consegue. E eu gosto muito, né, quando a gente fala de uma forma como Jesus diria, ele fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João, acho que 10:10. Depois vocês conferem, gente, depois dou uma olhadinha, mas acho que é João 10:10. Isso não fala apenas de uma vida futura, é de uma sequência de conquistas. Ela fala de uma vida que começa nesse presente. Então, ter uma realização profissional, ter um relacionamento, ter coisas boas na vida, começa dessa abundância de estar na própria vida, de estar conectado com a própria vida. E a partir não só dessa questão emocional, mas também de uma relação com Deus que transborda para o cotidiano.
na prática isso pode significar algumas mudanças profundas, sabe? E mudanças também da nossa mentalidade, de primeiro habitar o presente. E às vezes com essa infância marcada pelo medo, o corpo ele costuma ficar muito preso no passado. Por isso que eu precisei voltar. Porque ou ele estava no passado ou estava no futuro. Eu nunca conseguia viver no presente. De sentir que eu já possuía essas coisas. E aprender a voltar para o agora. Eu tive que aprender o que realmente era viver o presente a partir da minha própria vida. E segundo, fazer da nossa casa um lugar seguro. Isso não significa nunca sentir medo ou tristeza, significa que você não vai precisar fugir de si mesma para encontrar paz. Que existe essa possibilidade de paz. E eu tô falando aqui, né, dessa jornada, né, depois eu vou trazer algumas coisas práticas de como fazer isso, né, mas a terceira coisa é escolher, sabe, pessoas para não preencher um vazio, mas pra gente compartilhar uma vida que já existe. É muito diferente dizer preciso de você para viver e dizer quero caminhar com você na vida que Deus já está construindo em mim. É totalmente diferente. E esse processo de encontrar a nossa vida, quando a gente volta para ocupar o nosso lugar, é um processo de... Ai, como eu falaria? Buscar assim, eu não quero o lugar dos meus pais. Eu não quero o lugar da criança que precisava sobreviver. Eu não quero o lugar de quem espera que alguém me salve, ou que me faça viver, ou que me faça sentir algo para eu sentir vontade de viver. E não que dentro desse processo a gente não passe por isso. Eu precisei nesse processo de pessoas que me ajudassem a olhar para a vida. Mas acordar e olhar, e um exercício prático para você aí. Onde eu encontrei a vida hoje? Às vezes, não precisa ser em algo grande. Por muito tempo, eu encontrava a vida quando eu recebia o abraço da minha filha. Eu encontrava a vida no sorriso das pessoas à minha volta, na conversa com o cliente, no cheiro do café, na oração, aquela oração da manhã. Eu encontrava a vida nisso, e até paz em alguns minutos, em alguns lugares, e ao lado de algumas pessoas, e segurança também em pessoas. Mas eu precisava encontrar isso em mim também, em poder encontrar vida no meu próprio abraço, encontrar vida no meu próprio acolhimento, encontrar vida na minha própria vida, encontrar vida através do dia de descanso, do relaxamento. E agora falando de uma forma mais de como o cérebro, né, ele faz isso, né? A questão da dissociação. Uma das coisas que me prejudicou muito a sentar nesse lugar da minha própria vida, eu tinha dissociado muitas coisas no meu corpo. Eu precisava, né, para me defender desse modo de sobrevivência, desses medos, desses gatilhos, buscar fora. Então eu dissociei partes do corpo. Eu muitas vezes não sentia muito meus ombros, as minhas partes íntimas, que é onde a gente sente prazer. Então como eu sentiria prazer na vida se eu tinha dissociado? É como se não existisse. E através de doenças também que vêm como psicossomático para mostrar que existe ali algo que precisa ser visto, algo que precisa ser conhecido. Eu precisei reconhecer a responsabilidade, mas também a dor, os impactos daquilo de bom e ruim que me aconteceram. E também precisei olhar para o abuso e para pessoas que foram abusadas. Talvez para você ouvir isso venha te trazer também um alívio, porque muitas vezes a falta de um lugar seguro na nossa própria casa faz com que muitas vezes a gente goste do abusador. E não falo sexualmente falando, que as pessoas já pensam assim horrores, né, quando alguém fala sobre abuso, mas eu falo quando aquela pessoa ela consegue te dar uma atenção, te dar algo que ali às vezes você não está conseguindo receber do seu pai e de sua mãe, e nem culpando os nossos pais, porque muitas vezes também são vítimas também dessa falta através dos pais deles, ou essa falta de consciência. Então, aqui, quando eu olhei para o passado, não era para buscar responsáveis ou culpados, é para olhar o impacto que tudo isso me causou, sim, que tinha responsabilidade, independente se eu não sei de algo, isso tem consequências, mas é poder olhar para a minha própria vida e tomar isso de uma forma integrando os meus pais, de reconhecer a paternidade e a maternidade, a vida que veio através deles, mas também tendo a responsabilidade de uma adulta, não sendo mais aquela criança ferida e falando, não, eu vou
ter um lugar de florescer, um lugar de ter paz, um lugar de ter amor. E muitas vezes uma das coisas que foi muito difícil lidar foi com o fato de a dor maior não era o abuso, de saber que alguém ali estava te dando uma atenção e estava te olhando com um olhar ruim ou estava te tocando em lugares que não deveriam, que é impróprios e que fazem uma criança se sentir suja e ir para idade adulta se sentindo indigna do seu próprio corpo, da sua própria vida. Mas mais do que isso, a maior dor era olhar que naquele lugar eu me sentia mais segura do que na minha própria casa, do que na própria presença da minha paternidade e maternidade. Então isso foi muito doloroso. Foi um processo de realmente olhar e de reconhecer isso, reconhecer essa dor, reconhecer esse lugar, reconhecer que não era minha culpa e reconhecer a responsabilidade de hoje fazer diferente, de entregar também um lar interno tão bom para mim, mas também para os meus filhos, para que eles possam ter um lugar seguro e serem impedidos, porque se você tem um lugar seguro na sua casa, não é qualquer atenção, não é qualquer importância, não é qualquer pessoa falando algo bonito para você que vai te levar para esse lugar. Eu vi inclusive uma história há pouco tempo, uma pessoa me contou de uma pessoa que foi abusada muitos anos por uma pessoa que era casada, um homem, e ele também era um menino, e que ele gostava do abusador. Ele falou, não, mas eu nunca vi nada de errado. E ele cresceu e tá na vida adulta ainda acreditando que nada disso foi errado. Porque, de alguma forma, ali, provavelmente, aquele lar que ele estava não era um lugar seguro para ele. Então, o abuso se torna a fonte de vida para aquela criança, para que o corpo dela relaxe, para que aquele corpo descanse, mesmo sendo num lugar perigoso, num lugar de abuso, num lugar invadido. Por isso, muitos casos de a pessoa se apaixonar pelo abusador e não ver a pessoa como abusador. Isso é muito triste, mas é a realidade de muitas pessoas. E poder falar sobre isso também é um lugar de trazer vida também, através daquilo que eu vivi na minha própria vida. E claro, sem Deus eu acho que eu não conseguiria ter chegado nessa jornada até aqui, sem o amor dele, sem ter esperança nele, porque foi um caminho que muitas vezes eu quis existir, foi um caminho muito profundo de cura, mas foi também um lugar muito seguro para eu tornar a pessoa que eu sou hoje. E hoje eu busco continuar construindo dentro de mim esse lar seguro, esse lar interno que floresce, que tem vida, que tem abundância, que tem prosperidade. Eu já sou bem-sucedida, só o fato de ter nascido, mas mais do que isso, eu sou bem-sucedida por estar aqui, por estar servindo, por poder fazer algo com as próprias coisas que me aconteceram que poderiam ter me paralisado e acabado com a minha vida. Porque se teve algo que eu tive, gente, foi muito medo. E poder estar aqui, sem medo de falar, de contar minha história e dizer assim, tem vida onde todos dizem que é a morte. Tem vida. E eu vivo essa vida. Uma vida boa, uma vida gostosa. Eu falei esses dias numa live e repito, né, que Deus ele não criou o ser humano a partir da falta. Ele já era Deus, ele já tinha tudo. E a partir disso, ele cria as coisas dentro do mundo e fala, viu que era bom. E ele cria outra coisa e ele viu que ela era bom. Ele iniciava e ele terminava. E ele cria o ser humano para se relacionar. Mas ele cria do que é bom. Ele cria do inteiro. Ele não cria de uma falta. Então, nós, quando eu buscava os relacionamentos, o trabalho, as coisas com motivação de uma busca por uma falta de uma vida que não existia em mim, foi muito prejudicial para minha vida. Porque não é isso que Deus tinha para mim. Ele tinha através de uma mulher inteira, de uma Elaine inteira, essa vida para que eu pudesse, a partir disso, criar coisas boas no meu trabalho, criar coisas boas dentro da minha casa, se tornar uma mulher virtuosa. O que é ser uma mulher virtuosa, gente? É tocar em Jesus. Porque de onde que sai virtude? Somente Jesus. E poder viver essa cura foi ter que tocar em Jesus para que ele curasse, para que ele limpasse toda essa parte impura que existia dentro de mim. Não foi um processo bonito, gostoso, mas foi um processo que hoje eu posso dizer que valeu a pena esperar. E não a espera para ter uma vida, mas a espera. E não foi uma espera, as pessoas pensam em espera, ficar parada. Não, gente, foi uma espera fazendo, foi criando competência, criando recurso, foi me curando, foi buscando, participando de mesas, sentando em lugares, lendo a Bíblia, orando, jejuando. Intenso, não foi uma coisa assim parada, não, foi uma busca.
E é uma conquista, conquistar a paz é uma conquista, conquistar a própria vida é uma conquista. Quando a gente já nasce, a gente já tem que conquistar a nossa própria vida. Porque a gente tem um esforço ali para nascer. Se até para nascer a gente vive isso, quanto mais na vida. E às vezes a gente está buscando uma vida de uma forma infantil, com uma ilusão, que não tem essa busca, mas não é, que não tem essa conquista. Existe uma conquista. E aquela conquista que é nossa, que ninguém pode tirar. Essa conquista é minha, por mais que pessoas me ajudaram no caminho. E essa conquista que você vai viver dentro do seu processo de jornada, de se conhecer, de ir para a própria vida, é tua. Então é lindo quando você conquista isso, porque você se sente digno, você se sente autoconfiante, você tem uma autoimagem, porque se você supera as coisas que você superou, você sabe quem você é diante da vida. Então não é só conquistar a sua própria vida, é saber quem você é diante da vida, quando os problemas surgirem, porque a vida, ela vai trazer coisas boas e ruins. Então esse vídeo de hoje é para falar dessa jornada, mas é também para que vocês tomem posse da própria vida de vocês, que vocês conquistem. Como que a gente conquista isso, gente? Fazendo terapia, jejuando, orando, buscando exercícios. Hoje a internet tem muita coisa. Busquem, vão lá no meu perfil, vão ser atendidos por mim, vão buscar um psicólogo. Eu trabalho essa parte mais de reprogramação mental, ou seja, a gente vai no inconsciente buscando essas narrativas, então a busca mais por solução. Mas também é importante ser um psicólogo. Eu tenho uma psicóloga que trabalha a parte da fala, que através da fala é muito importante, a gente tem muitos insights, mas também, às vezes, através de uma constelação, através de algo que vai te mostrar algo ali que está oculto, que você não está conseguindo enxergar. Mas busque, gente, busque transformar a vida de vocês, de conquistar a própria vida, de sair desse lugar infantil e ir para um lugar adulto. A vida adulta ela é muito boa, tem muita gente com síndrome do Peter Pan achando que a vida infantil é boa e a adulta não. E eu tinha isso, tá? Eu tinha muito medo de ser adulta. E hoje eu vejo como é bom ser adulta. Como é bom ter essa conquista. Como é bom você ter ambição. Como é bom ter dinheiro. Como é bom ter vida. Isso adulto vive. Criança não vive isso. Então, para você mudar a sua história, você vai ter que se desenvolver. Se tornar a pessoa que você já é e nem sabe que é. Porque muita coisa aí tá de sombra e tá atrapalhando o seu caminho. Então, se você gostou desse vídeo, envie para outras pessoas. Sigam lá no Instagram, tá? elaine.torch.oficial. Eu estou lá à disposição, onde a gente tem lives. Vai ter mais vídeos aqui no canal. E como eu disse, busque hoje onde está a sua vida. Essa pergunta é muito grande e muito preciosa. Porque se sua vida estiver lá fora ou estiver em alguém, eu posso dizer que você não vai ter essa conquista. Porque você não tem como controlar o outro, não tem como mudar o outro, não tem como transformar o outro. Mas se você olhar e falar, caramba, tá no outro, mas eu preciso então olhar pra minha própria vida, eu me coloco à disposição para caminhar com você nessa nova jornada, de conquistar a sua vida, de se posicionar diante da vida. E é isso.